Pessoal, vocês vão ver nesse vídeo o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, destruindo a narrativa do Lula. Acabou com o Lula em um discurso que ele fez. Se você não conhece, o Nayib Bukele, ele é presidente de El Salvador e ele pegou o país com um problema gravíssimo de violência e criminalidade, né? Era um dos países mais violentos do mundo. E ele conseguiu reverter essa situação em pouco tempo, né? E praticamente zerou a criminalidade. O país agora se tornou um dos países mais seguros do mundo. É incrível a trajetória do Nayib Bukele lá em Salvador. E ele é um presidente de direita, né? Odiado aí pelos pessoal da esquerda, que defende bandido, né? Sabe como é que é? O Lula, o PT, esse povo todo, eles adoram defender um bandidinho. Só que agora, né, o Lula fez um discurso aí falando que vai acabar com a criminalidade, acabar com os ladrões de celulares, com a República dos Ladrões de Celulares, uma baboseira danada, porque ele sempre foi defensor dos bandidos, né? Vamos dar uma olhada no videozinho aqui e a gente vai comentando, né? Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Vamos então para o nosso conteúdo aqui, que vocês vão ver vários vídeos aqui, não só o Bukele, mas também o Demetrio Magnoli da Globo News destruindo a narrativa do Lula. Tá muito legal esse vídeo aqui, fica até o final que você não vai se arrepender. Vamos lá. Porque a gente não vai permitir que os bandidos tomem. Olha aqui, tá aqui uma fala do Lula recente. Se você não viu aí, eu já tinha passado essa fala aqui num vídeo recente, né? Mas o Lula aí num discurso falou esse monte de asneira aqui. Vamos ver. Que os bandidos tomem conta do nosso país. A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país. E é por isso que nós estamos apresentando uma PEC da segurança, para que a gente possa, junto com os governadores de estado e com os prefeitos, a gente definitivamente dizer que o Estado é mais forte do que os bandidos, e o lugar de bandido não é na rua assaltando e assustando pessoas e matando pessoas. É esse país que a gente vai construir. E é por isso que eu voltei a ser presidente da República. É por isso que eu votei, porque eu acredito nas coisas que eu falo e acredito olhando na cara de vocês. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Bom, você viu aí o Lula do passado, né? Essa última parte, e o Lula presente, do presente agora, depois que ele descobriu que uma das maiores preocupações da população é o problema da criminalidade. Então, como ele está muito preocupado em se reeleger em 2026, ele começou agora com esse discurso que nunca foi o discurso dele, e muito menos do PT, né? Eles sempre defenderam a bandidagem, né? Defenderam os ladrões de celular. Aí você viu aí o Lula, né, dizendo que é um absurdo o ladrão de celular ser preso. Como que pode prender o ladrão de celular, né? Bom, aí agora o Demetrio Magnoli lá da Globo News, ele destruiu a narrativa do PT, da esquerda, do Lula, sobre a questão da criminalidade, né? Vamos ver junto, você vai entender. Pô, é muito legal o que o Demetrio Magnoli falou aqui. O Demetrio Magnoli é da Globo News, né? A Globo News vinha defendendo bastante o Lula. Agora, nos últimos meses, depois da queda de popularidade do Lula, parece que eles estão começando a mudar de lado, né? Agora estão batendo no velhinho da picanha bastante, né? Eu já fiz vários vídeos aí mostrando o pessoal da Globo News batendo forte no velhinho da picanha. Vamos ver o Demetrio Magnoli. Porque me parece que um publicitário no governo, o Sidônio Palmeira, é capaz de fazer alterações na linguagem, na estratégia de comunicação.
mas não é um publicitário que vai fazer alterações conceituais na forma como se interpreta a realidade. E o problema é conceitual. É claro que uma mudança de comunicação pode ter algum efeito. Ele está falando justamente desse discurso do Lula, né? Esse discurso dizendo que vai combater os ladrões de celular, vai combater a criminalidade, que o Lula nunca tinha feito antes, né? Perpendicular, mas o problema é conceitual. E qual é o problema conceitual? O Dabi e o Otávio Guedes tocaram nisso. É a ligação entre criminalidade e pobreza. Isso é um dogma da esquerda, mas está errado. Não há ligação entre pobreza e criminalidade. O Brasil é uma prova de que essa ligação não existe. O Brasil era muito mais pobre, a pobreza era muito maior no Brasil nos anos 60, 70, mesmo 80, e a criminalidade era muito menor. O Brasil se tornou menos pobre nas últimas décadas e a criminalidade aumentou. Isso não é uma história só do Brasil, é uma história de grande parte dos países da América Latina, que eram muito mais pobres e menos violentos do ponto de vista da criminalidade, se tornaram menos pobres e mais violentos, mais sujeitos à criminalidade. Então não há essa relação. Aliás, só existe uma relação entre as duas coisas num sentido que a esquerda entende menos ainda. As maiores vítimas da criminalidade são os pobres. São os pobres que não têm onde se amparar. São os pobres que sofrem o controle do crime organizado, o controle de milícias, que também são organizações criminosas, que os prendem em territórios que controlam. A classe média também sofre bastante os efeitos da criminalidade, menos que os pobres. Os mais ricos têm a indústria da segurança, a vasta indústria da segurança, para protegê-los. Também sofrem, mas menos do que a classe média e os pobres. Então, o discurso que teria mais sentido e seria mais verdadeiro é o discurso de que a criminalidade é um problema desligado do problema social. As soluções são outras, não tem nada a ver com Bolsa Família, não tem nada a ver com pé de meia, com farmácia popular. As soluções para a criminalidade são outras. Né? Vamos procurar as soluções para a criminalidade, para o crime organizado. Essa deveria ser uma prioridade do governo. E falar mais, os mais pobres são as maiores vítimas da organização criminosa, das organizações criminosas no Brasil e da criminalidade semi-policial representada pelas milícias e da criminalidade policial que também existe. Então, essa mudança de conceito eu não vejo. Eu vejo uma mudança de retórica, que é uma mudança muito parcial e, portanto, bastante insuficiente. Bom, agora nós vamos ver aqui o Nayib Bukele fazendo um discurso falando sobre a criminalidade, e aí ele cita exatamente o Brasil, a situação do Brasil, e é isso que nós vamos ver aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Pois é, o Estado sempre é mais forte do que qualquer organização criminal, né? E ele provou isso, ele está dizendo que ele provou isso lá em El Salvador. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que justificar que aqui no Brasil a criminalidade é maior, não justifica porque o Estado também é muito maior. Então isso não é desculpa para dizer que a criminalidade esteja tomando conta. Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y es tal. Y yo digo, voy a dar el ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un férreo combate a las drogas. Pero en Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa. E aqui no Brasil nós temos regiões completas aí, estados, né, regiões tomadas aí pelo cartel de drogas, né, como você sabe, é PCC, é outras facções aí dominando certas regiões. ¿Por qué?
Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra zona a los barrios, a las pandillas. No puede ser. Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etc., no tiene un tan solo milímetro controlado por un cartel. No, si no, es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas? Porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables que no se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Y ¿cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte de todo, porque obviamente solucionar está en la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades, pero principalmente hay que partir de la teoria, y es que no hay estado que no pueda eliminar la delinquência. Bom, você viu aí, né? Então, o que ele quis dizer, né, no final ficou bem claro, é que a criminalidade, ela está no poder. Por isso que eles não conseguem tirar. Na verdade, não é que eles não conseguem tirar, eles não querem. É como se estivessem mancomunados com a criminalidade, né? Não podemos acusar ninguém, né? Mas nós vimos há pouco tempo atrás, aí logo no começo do governo Lula, quando o ministro Flávio Dino ainda era ministro da Justiça do Brasil, né? Antes do Lula nomear ele como ministro do STF, ele foi a uma favela lá no Rio de Janeiro e adentrou a favela que é dominada pelo crime organizado. Então você viu aí o ministro entrando na favela, né? A gente não tem como acusar, não sabe o que eles foram falar lá, mas, ora, o que o ministro da Justiça tem que ir fazer dentro de uma favela para conversar com um criminoso? Né? É um negócio meio estranho, né? Esse vídeo viralizou aí na época, né? Não sei se você lembra, mas viralizou nas redes sociais, deu um bafafá danado. E ficou tudo pelo dito e pelo não dito. E logo na sequência o Lula nomeou o ministro Flávio Dino como ministro do STF, do Superior Tribunal Federal. Então, esse discurso do Lula aí de que vai combater a criminalidade, cara, é muita cara de pau, né? Muito... You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at
at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. É muita hipocrisia. Eles passaram anos e anos e anos defendendo a bandidagem. Tanto é que quando o Lula foi eleito, as cadeias, né? Nossa, os criminosos todos fazendo festa, né? Dentro das penitenciárias, aí uma festa total. O pessoal, a bandidagem soltando rojão, festejando a eleição do Lula. Por quê? Porque eles sabem que o Lula é um defensor da bandidagem, sempre defendeu. Então essa narrativa do Lula que vai combater a criminalidade é puro papo furado para tentar se reeleger em 2026, por conta que ele sabe que uma das principais preocupações, né, a pesquisa está demonstrando que uma das principais preocupações do povo brasileiro é com relação à violência e à criminalidade que está aflorando cada vez mais no governo Lula, só está piorando o governo Lula, né? Então, pessoal, é isso daí. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. O que você está achando? Você acha que o Lula realmente vai combater a criminalidade? Fala a verdade aí, você acha que o Lula vai combater? Deixa o seu comentário aí, o que você está achando de tudo isso. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tudo de bom. Valeu!